Impeachment. Veja como repercutiu na Câmara Municipal o prosseguimento do processo contra a presidente Dilma Rousseff. Temos aí uma Câmara de Deputados que julgou a saída, a deposição de uma presidente que até agora não houve comprovação de crime. E secretário municipal de Cidadania e Assistência Social assume vaga na Câmara de Vereadores. Saul Spinelli é o primeiro suplente do PSB. Nós temos que tratar de temas coletivos que resolvam e melhorem a vida das pessoas. Então nós estamos à disposição nos 30 dias aqui na Câmara. Contrato dos funcionários do SAMU é prorrogado em Passo Fundo. Nós precisamos fazer a renovação por até mais 90 dias para finalizar um novo processo seletivo. Agora no canal da comunidade. Boa noite. A votação de domingo na Câmara Federal se estendeu por horas e mobilizou os brasileiros. Sem dúvida, foi um dia histórico para a política. Mas o processo está apenas começando e a decisão sobre o futuro do mandato da presidente está no Senado. Como previsto, o assunto repercutiu no Legislativo de Passo Fundo. Por 367 votos favoráveis e 137 contrários, a Câmara dos Deputados aprovou a autorização de prosseguimento do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Entre 513 deputados, houve 7 abstenções e 2 ausências. Em Passo Fundo, o tema foi levantado na tribuna por vários vereadores. O líder do PT, Isamar Oliveira, lamentou a derrota. Um vexame para o Brasil, uma situação melancólica, porque nós vimos alguns deputados votando em nome de filho, de mãe, de sogra, aonde esquece totalmente o motivo que lá estão, que é defender o povo brasileiro, que é defender os trabalhadores, que é defender os empresários, que é defender a população em geral. Vão lá pensando só nas suas famílias. Nós queremos que agora no Senado, o Senado possa reverter esse quadro. Nós temos a consciência de que o que foi feito com a presidente Dilma foi um golpe. Por quê? Porque não cabe impeachment, porque não há crime. Justamente aquela que não cometeu nenhum crime está sendo tirada do poder por aqueles que cometeram crime de corrupção. É isso que nós entendemos e nós simplesmente não aceitaremos um presidente que não seja eleito pelo povo. Cláudia Furlaneto também custa acreditar no resultado da votação. Antes PT, agora PCdoB, a vereadora segue na base que apoia a permanência de Dilma no Poder Executivo. O governo tem seus erros, errou muito, a gente sabe disso, mas isso não justifica a saída de uma presidente legitimamente eleita. Temos aí uma Câmara de Deputados que julgou a saída, a deposição de uma presidente que até agora não houve comprovação de crime relacionada à figura da presidenta. Entretanto, as pessoas, quem estava comandando este processo é um réu da Lava Jato. Nós temos lá na Câmara Federal diversos deputados que estão aí respondendo por crimes importantes. E como assim? Como que a gente quer tirar uma presidenta para acabar com a corrupção, elegendo no seu lugar pessoas mais corruptas ou verdadeiramente corruptas? Então a gente fica triste, a gente espera agora que o Senado Federal avalie, pense, tenha o conhecimento e o reconhecimento de tudo que avançamos em relação à democracia. Hernani Leimer está entre os políticos locais que frequentemente questionam as ações do governo. O vereador concorda com a votação de domingo e espera que o Senado siga o mesmo caminho da Câmara Federal. Caso exista a admissibilidade desse projeto no Senado, a nossa presidente terá que se afastar aí em torno de 180 dias. O que houve é que realmente demonstrou hoje a necessidade de alguma mudança aqui no nosso país. O país está cansado de conviver com corrupção, está cansado de conviver com problemas de deficiência de saúde, de trabalho. E isso aí foi com certeza o primeiro passo
para que alguma coisa venha ocorrer para melhor para o nosso país. O PMDB, que tem Michel Temer na vice-presidência, foi um dos partidos decisivos para a aprovação do processo de impeachment na Câmara Federal. Em âmbito municipal, ouvimos o vereador Alberi Grando, que agora apoia a saída de Dilma. Eu não tinha convicção de que havia sido cometido algum crime de responsabilidade do Executivo. Mas após acompanhar atentamente, como se diz, as manifestações, principalmente a manifestação durante o processo junto à Câmara de Deputados do Reale Júnior, que fazia denúncia, e depois do ministro Cardoso, que defendia então o governo, eu tenho hoje a convicção que sim, houve crime de responsabilidade, incidindo exatamente no artigo 10 e 11 da Lei de 1950. Então, considerando isso, eu quero sim que, de qualquer maneira, se tire esse governo, porque ele não está correspondendo àquilo que a gente gostaria que correspondesse. Sim, hoje eu sou favorável ao impedimento da Presidente da República. Já o PDT, que oficialmente segue ao lado da presidente, ficou abalado com os números. Teve voto contra, a favor e abstenção. Mas em Passo Fundo, o único representante da sigla está convicto. O presidente do Legislativo, o vereador Márcio Patucci, diz sim ao impeachment. Existe uma grande discussão no país. Nós temos um quadro de intelectuais do meio jurídico que pensam favoráveis, outros tantos pensam contrários. Esse, obviamente, que é um debate que ele vai se acentuar por mais algum tempo, mas eu não tenho dúvida de que houve sim uma falta de preocupação às questões orçamentárias e às questões de probidade, que estão muito bem explícitas na Constituição Federal, como sendo de obrigação de cuidar da Presidente da República. Ela falhou. E por essa falha, então, ela tem que responder. A defesa dela tem que ser feita no processo de impeachment, como já foi feito. Então, o meu posicionamento, como já externado, é favorável, ou seja, sou e acredito, né, que o processo de impeachment é um meio regular para julgamento desses casos e que isso não é golpe, que está previsto na nossa Constituição Federal. Na Câmara Municipal, fizemos uma enquete com os vereadores. Eles foram questionados sobre a votação o último domingo. Os parlamentares tiveram que responder se seriam favoráveis ou contra o processo de impeachment da presidente, caso fossem deputados federais. Veja como ficou o placar. Responderam sim 13 vereadores: Aristeu Dalalana, Alberi Grando, Hernani Leimer, Gleison Consalter, Márcio Patucci, Márcio Tassi, Marcos da Silva, Patrick Cavalcante, Paulo Pontual, Pedro Danelli, Rufa, Renato Tchecker e Sidney Ávila. 5 vereadores responderam não: Alex Necker, Cláudia Furlaneto, Isamar Oliveira, Saul Spinelli, suplente do PSB, e Rui Lorenzato. Não opinaram 3 vereadores. Seguem abertas até o próximo dia 25 as inscrições para o primeiro campeonato regional de voleibol. Nesta edição, poderão participar apenas equipes femininas. Os jogos serão realizados quinzenalmente, sempre nas quartas-feiras. Mais informações na Secretaria de Esportes, que fica na rua 15 de novembro, 885, sala 21, ou pelo telefone 3311-2485. E veja depois do intervalo como foi a posse do vereador suplente do PSB, Saul Spinelli, e também a votação do projeto que prorroga o contrato dos funcionários do SAMU. Meu coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo. Mas mesmo assim, milhares de pessoas no Brasil aguardam transplante.
E essa espera pode ser reduzida com um simples gesto. Avise aos seus familiares que você deseja ser um doador de órgãos. A vontade é sua, a decisão é deles. Basta uma palavra de solidariedade para salvar toda uma vida. É só assim, então serei feliz, bem feliz. Cuidados com a eletricidade. É importante que as pessoas evitem de fazer qualquer tipo de improvisação. Sempre quando for fazer um ajuste, um trabalho envolvendo as instalações elétricas da residência, que sempre procure a orientação e o serviço de um profissional especializado na área, evitando a sobrecarga com vários equipamentos elétricos numa mesma tomada. E também as questões das improvisações, de uma maneira geral, em relação à eletricidade. Cuidado com as tomadas, mantê-las tapadas quando existirem crianças pequenas. E o cuidado sempre é importante também, em se tratando de eletricidade, do manuseio dos próprios equipamentos elétricos, tendo o cuidado de observar as orientações técnicas de cada equipamento antes de serem utilizados. O Jornal da Câmara retorna para mostrar um trecho do programa gravado com o vereador Wilson Liu. Antes dele sair de licença, esteve na TV Câmara e destacou algumas proposições apresentadas ao longo do mandato, a sua participação nas comissões da Casa e principalmente na frente do trânsito seguro. Já foram definidas algumas ações e talvez uma das mais importantes é de nós fazermos uma espécie de um abraço ou de criarmos uma espécie de um túnel ao longo da Avenida Brasil nas faixas de segurança, para que as pessoas, é como que se nós criássemos humanamente um escudo, né? Que as pessoas pudessem, ao atravessar a rua, elas tenham que entrar nesse brete e necessariamente tenham que atravessar a faixa. Obrigatoriamente tem que atravessar a faixa. Exatamente. Aqui vai fechando e não permite que ela passe fora da faixa e elas vêm para cá e ali elas recebem um materialzinho de conscientização. Então ali também nós queremos envolver. Então essa talvez vai ser a atividade mais bonita. Será feita em 2 momentos. Saul Spinelli, o primeiro suplente do PSB, assumiu a cadeira deixada pelo vereador Wilson Liu. A posse aconteceu na plenária de segunda-feira. Há 30 anos, Saul Spinelli atua como líder comunitário. O jornalista e radialista foi presidente da UAMPAF, um dos fundadores do bairro Integração e secretário de Cidadania e Assistência Social. Nas últimas eleições pelo PSB, recebeu 1.338 votos. Por isso, o primeiro discurso foi de agradecimento. Ao PSB, que é o nosso partido, e ao Padre Wilson, que é um companheiro que nos deu essa oportunidade de vir para esta casa, para o Legislativo, colaborar juntamente com todos os vereadores aqui que têm um trabalho prestado à comunidade. O novo vereador também utilizou a tribuna para falar do seu primeiro projeto de lei. A proposta é de criação do Centro-Dia. O Centro-Dia já funciona em outros grandes centros. É um local com atendimento multidisciplinar e com atividades para os idosos. Aqueles idosos que precisam de cuidados, né, e que não tem como ficar em casa sozinho, e as famílias muitas vezes não têm com quem deixar, porque trabalham efetivamente. Então este centro, ele consolida e valoriza o convívio familiar. É um programa que vai dar o atendimento ao idoso durante o dia. À noite, o idoso retorna para a sua casa, no convívio familiar. Isto evita muitas internações desnecessárias em instituições de longa permanência. E como o período de 30 dias passa muito rápido, Saul Spinelli tem pressa para apresentar suas demandas. Desta forma, ele solicitou à SEBS uma reunião para discutir o benefício eventual.
A atividade será no dia 24 de abril. Discutir os benefícios eventuais previstos no SUAS, Sistema Único de Assistência Social. Já foi amplamente construído pela Rede de Assistência Social, pelo SEMAS, Conselho Municipal de Assistência Social, e agora eu acho que o Legislativo, que de forma muito responsável faz esses debates nas SEBs, vai agora discutir os benefícios eventuais, que entre outros benefícios, trata a questão do auxílio funeral, que é um problema na cidade de Passo Fundo, uma vez que nós temos uma lei que prevê que esse auxílio para as pessoas vulneráveis deve ser feito em rodízio com as funerárias. Isto está dando problemas na sua aplicação. Então a gente deseja, como prevê o Sistema Único de Saúde, discutir para evoluir o debate e, consequentemente, temos uma aprovação de uma lei que garanta que as pessoas vulneráveis tenham dignidade nesse momento tão difícil da vida, que é, lamentavelmente, que é a morte. O parlamentar encerrou o pronunciamento, dizendo que o seu gabinete está à disposição da comunidade. Nós sempre trabalhamos ao longo dos 30 anos com a coletividade. Nós temos que tratar de temas coletivos que resolvam e melhorem a vida das pessoas. Então nós estamos à disposição nos 30 dias aqui na Câmara para não só trazer demandas, mas como também trabalhar em conjunto com os demais colegas, auxiliando com a nossa experiência, mas também aprendendo muito com o trabalho de todos aqui. Foi aprovado nesta mesma plenária, em regime de urgência, o projeto de lei do Poder Executivo, que prorroga por até 90 dias os contratos dos funcionários do SAMU. Os detalhes com o líder do governo, o vereador Alex Necker. É um programa federal em parceria com estados e municípios. E ele se torna, como programa, ele não permite que nós possamos fazer um concurso de prolongado, ou seja, que quem passar entre por um regime estatutário e permaneça ad eterno, porque a gente não sabe até quando vai o programa. Então, desta forma, o município de Passo Fundo, como vários outros municípios do Brasil, de tempos em tempos faz um processo seletivo para renovar ou para recontratar a equipe do SAMU. Nós viemos com a prorrogação da primeira equipe já de um bom tempo. No ano passado nós votamos aqui na Câmara a admissibilidade de um novo processo seletivo que está em andamento. Nós estamos em pleno no andamento desse processo seletivo e temos uma equipe que está trabalhando. Tendo em vista que esse processo seletivo ele tem várias etapas, nós precisamos fazer a renovação por até mais 90 dias para finalizar o novo processo seletivo. Então foi isso que nós aprovamos no dia de hoje. Para garantir a continuidade do programa, para que ele não tenha nenhum momento de interrupção, nós renovamos os contratos da atual equipe por mais até 90 dias e um novo processo seletivo está em andamento. A equipe atual pode e certamente já se inscreveu no processo e o processo está em andamento. Então logo finalize, esses contratos serão finalizados e serão feitos os contratos com os novos concursados. E estas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Nós temos um novo encontro amanhã. Uma boa noite e até lá!